Olá pessoal, vamos para a nossa última aula então de tópicos, né? Então conta essa aula mais a apresentação dos trabalhos de vocês e era isso, né? Então eu preciso agora que vocês me mandem, né? Os trabalhos, que são aqueles temas que eu pedi na primeira aula, né? Vocês façam aí e me enviem aí o quanto antes, assim, até semana que vem, para a gente finalizar, né? Com a disciplina. Ok? Então, o que a gente vai fazer hoje? Vai fazer um pouco diferente. A gente vai dar continuidade, né? Aquela última aula que a gente teve. Mas, antes de dar continuidade, eu resolvi colocar uma explicação assim do que é função homogênea, ok? Porque eu acho que assim fica um pouco mais claro. A gente vai usar uma função lá e vai analisar a homogeneidade dela. Então, antes disso, eu achei legal a gente fazer uma breve explicação disso. Até não tem muita matemática, uma explicação breve mesmo, que eu costumo até usar na aula de micro também, só para relembrar. E aí sim a gente vai para a parte que é a continuação, digamos assim, da aula anterior. Então vamos ver, né, como eu falei para vocês, as funções homogêneas. Então tá aí, como definição, imagine uma função de duas variáveis, LK, é dita homogênea de grau G caso, para qualquer escalar lambda maior que 1, nós tivermos essa condição aí. Ou seja, eu multiplico ambas as variáveis, não está saindo aqui a cor, eu multiplico ambas as variáveis por lambda, aqui e aqui, e eu consigo isolar então esse escalar da função, e o grau, né, em qual a função é homogênea é o grau em qual lambda vai ter no seu expoente. Então eu digo que ela é homogênea, uma função homogênea de grau g para dado valor de g, né? G pode ser igual a 0, pode ser igual a 1, 2. A gente vai falar só dos números discretos, né? Assim, tem muito sentido falar que a função é homogênea de grau 1,2, por exemplo. Mas a ideia é essa, que a função é homogênea de 0, 1, 2, n, g no caso aqui, né? Para todo lambda maior que 1. Então, se eu conseguir isolar, a priori, se eu conseguir isolar lambda, então a função é homogênea. Mas se além de... claro, porque eu posso não conseguir, né, multiplicar ali em cada variável dentro da função e ser uma função de tal forma que eu não consiga isolar totalmente lambda. Aí, obviamente, eu tenho aí uma função heterogênea, né, com argumentos distintos entre as variáveis. Agora, se eu consigo isolar lambda, aí eu posso dizer que há uma homogeneidade nessa função. E dependendo do tamanho do expoente, ou seja, do tamanho de g, eu posso definir qual grau de homogeneidade então dessa função. Então, se g for igual a 0, homogêneo de grau 0. Se for igual a 1, homogêneo de grau 1, 2 igual a 2, e assim por diante. Homogêneo de grau n, então tem que g igual a n. Legal? Mas os casos que a gente mais vai tratar, necessariamente, né, em economia, basicamente vai ser as funções que são homogêneas de grau 0 e 1, em economia matemática. Mas também pode ser que ela seja maior ou menor que 1, e isso também, dependendo da função de produção que a gente está utilizando, ela vai nos falar sobre a escala de produção, ok? Se ela é uma escala de produção que cresce a
taxas crescentes ou decrescentes, aí se é maior ou menor que 1, isso é uma indicação. Bom, a gente vai ver isso agora, então vai ficar mais simples. Bom, então, se uma função de produção é homogênea de grau G, então ela apresenta rendimentos decrescentes constantes ou crescentes de escala, conforme G seja, respectivamente, menor, igual ou maior que 1. Então, e a gente vai ver isso, se for maior que 1, a gente vai ver que é uma função que apresenta retornos crescentes de escala, menor que 1, uma função que apresenta retornos decrescentes de escala, e necessariamente igual a 1, é uma função que apresenta retornos constantes de escala. É isso que ele está querendo dizer aqui. Uma função de produção apresenta rendimentos constantes de escala, como eu falei para vocês, somente se ela for homogênea de grau 1. Então, homogênea de grau 1, você já sabe que é uma função de produção, a gente está falando de economia lá na função de produção. Se essa função de produção for homogênea de grau 1, necessariamente, então, a gente está diante de uma função que apresenta retornos constantes de escala. Agora, né, o que é aqui? Então, uma definição de produção, uma função de produção, LK, né? Normalmente LK é trabalho e capital, apresenta rendimentos decrescentes de escala caso para qualquer lambda maior que 1, né? Para qualquer valor ou escalar que se diz maior que 1, tenha-se então que multiplicando esse escalar pelas variáveis L e K, eu tenho como resultado que a multiplicação do mesmo lambda pela quantidade produzida, pela função de produção, é maior. Então vamos analisar melhor isso aqui. Vou pegar aqui o... Então eu multipliquei, vamos supor que lambda é igual a 2. Multipliquei por 2, trabalho, 2 a quantidade de capital, mas mesmo assim o resultado que eu tenho aqui dentro da função de produção, do que é produzido aqui dentro, né, é menor do que se eu multiplicar lambda 2 vezes pela própria quantidade produzida, pela função de produção. Então, ou melhor, se o dobro de capital, o dobro de trabalho, me dá uma quantidade menor que o dobro de produção. Então, se isso é verdade, a gente diz que essa função apresenta rendimentos decrescentes de escala. Eu estou colocando uma determinada quantidade de capital e trabalho e tenho como resultado um produto final menos do que proporcional. Essa é a ideia. Então, os retornos são decrescentes, estão decaindo. Está havendo um retorno na qual parte, digamos assim, do capital e trabalho se perde, porque não é proporcional à quantidade de produto final. E aqui embaixo, uma função de produção LK apresenta rendimentos crescentes de escala, caso para qualquer lambda maior que 1 tenha-se, e aqui a gente tem um resultado contrário, né? Veja bem, eu multiplico lambda por L, lambda por K, e tenho um resultado que é, no seu todo, maior, né, que eu multiplicar a produção por lambda. Digamos, se fosse 2 vezes, o resultado do produto total é maior que 2 vezes a produção. Então, eu estou botando 2 vezes mais de capital, 2 vezes mais de trabalho, e o resultado é maior que 2 vezes o nível de produção. Então, ele está crescendo mais do que proporcional, está altamente produtivo capital e trabalho, de tal forma que, então, eu tenho retornos crescentes de escala. Então, é por isso que a homogeneidade de uma função, ela é uma boa representação para me dizer se os fatores de produção são tão produtivos ou já estão caindo a capacidade produtiva deles, porque o lambda é esse, né, ou melhor, o resultado da função homogênea, quando eu multiplico as variáveis por lambda, se for maior ou menor do que multiplicar a produção por lambda, eu sei então se meus fatores de produção, capital e trabalho estão altamente produtivos, no caso de retornos crescentes de escala, ou já estão perdendo a sua eficiência
e estão representando retornos decrescentes de escala. Esta é a ideia. Bacana. E aí o meio é verdadeiro, né? É o contrário, né? O meio. Uma função de produção, então, função de L e K apresenta rendimentos constantes de escala, caso para qualquer lambda maior que 1, tem um erro aí, sempre passa algum errinho, né? Maior que 1, pois eu vou corrigir esse erro. Eu só preciso lembrar que tem esse erro aqui, eu não quero deixar, porque ele também está numa apostila minha, que eu tenho já sobre essa parte. Tenha-se que a função, se eu multiplico, vamos supor lambda igual a 2, novamente vou dobrar, então capital trabalho, tem no final exatamente o dobro de produção, então é o retorno de constante escala, está crescendo proporcionalmente com a quantidade que eu acrescento a mais de fatores de produção. A produção está crescendo proporcionalmente ao uso dos fatores. Bacana. Então é isso aí, é para isso que uma função homogênea, não só para isso, mas aqui foi uma boa aplicação de onde a gente pode aplicar em economia funções homogêneas. Legal? E vamos ver outra agora, daqui a pouco. Vamos para os exemplos, né? Só para. Então a função Cobb-Douglas é essa aqui. Ó, a função Cobb-Douglas tem essa característica aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Está aqui uma função Cobb-Douglas. Fica aí. É igual a A, sendo A uma constante qualquer, L elevado a A, K elevado a B. Então, cada um está sendo elevado num expoente aí. Ela é homogênea de grau A mais B, pois ela está dizendo que é homogênea, né? Então a gente vai conseguir isolar lambda. Então tá aqui, vamos fazer o teste, colocamos lambda multiplicando E, lambda multiplicando capital. E a gente bota dentro da função lambda, só que lambda também vai estar elevado, então, né, vai estar dentro da função, né, dentro da função e a função exponencial de elevado a B, a e nesse outro caso ele vai ser elevado a B. De forma que eu consigo isolar lambda, que tudo está sendo multiplicado aqui. Então vai ser lambda A vezes lambda elevado a B. Lambda elevado a A vezes lambda elevado a B. Então aí é aquela questão básica. Mas eu não lembro de matemática básica. Então lembra agora, né? Que é soma-se os expoentes, mantém a base. A base é lambda. E aí soma-se os expoentes A mais B. Bacana. Então, pessoal, eu consegui isolar lambda. E o que sobrou? Sobrou A vezes L elevado a A vezes K elevado a B. Azinho e Bzinho. E isso aqui nada mais é que a função de produção que está aqui, ó. Não é? A própria função de produção Cobb-Douglas. Então, no final vai ser lambda elevado a A mais B vezes a função de produção. Então, eu consegui isolar a lambda da função de produção. E aí, para saber qual é a homogeneidade, é só saber qual é o expoente de lambda. Nesse caso, A mais B. Então, tá certo. É uma função homogênea, eu consigo isolar a lambda, e de grau A mais B. Bacana. Então, essa aí foi um bom exemplo. Vamos ver o exemplo daquela chamada função CES, que é a função de coeficiente constante que se diz. É uma função um pouquinho mais complexa, mas dá para trabalhar aqui. Aí vocês podem notar que tem muito mais. L e K estão ali, é uma função de L e K. É A maiúsculo que multiplica a raiz, sendo que o radicando é π, né? Ou você pode levar tudo isso a 1 sobre π, que é o que está acontecendo ali, de Azinho vezes L elevado a π, mais Bzinho vezes K elevado a π. Tudo isso aí está elevado a 1 sobre π, como eu falei. Então aqui já está afirmando, é homogêneo de grau 1, pois, aí vamos lá fazer. Então temos aqui lambda multiplicando L, lambda multiplicando K. Vamos tentar isolar lambda. Primeiro vamos botar ele aqui. Ele está elevado a π. Ele está elevado a π nos dois lados, isso é fato. Tanto ali do lado do K como do lado do L. Aí eu posso isolar. Vai ficar lambda elevado a π, está aqui, ó. Só que como aqui eu tenho um expoente aqui fora, 1 sobre
sobre π, e ele está elevado a π, ok, que se ele estivesse dentro da raiz, é como se eu tivesse a raiz quadrada de lambda, que vai dar o próprio lambda, né? Então tá aqui o lambda, isolei ele. Então, vezes o que? A mais Azinho, LP, Bzinho, Kπ, tudo elevado a... Então veja bem, tá a função. Então é lambda vezes a função CS, que está aqui, ó. Função de produção. Então eu isolei lambda. E vejam que o lambda saiu sozinho. Não tem nada elevado nele. Como não tem nada, né? Claro que todo número está elevado à unidade. Então é óbvio que ele está elevado a 1. Por isso que é homogênea de grau 1, essa função aqui. Então descobrimos que essa função CS é uma função homogênea de grau 1. Bacana. Lá no caso da função Cobb-Douglas, se a gente definisse qual o valor de A e qual o valor de B, a gente definiria em que grau diretamente está a função homogênea lá. Mas como A e B não tem um valor definido, então dizemos, o grau dela é A mais B. Não sei qual é o valor de A, não sei qual é o valor de B. Essa já é uma resposta. Aqui não, aqui como eu sei que o valor é 1, que lambda está elevado a 1, que dá o próprio lambda, obviamente, aí a resposta é essa. Bacana, mais ou menos bacana. Bora para frente então, bora para frente. Agora sim, pessoal. Agora nós reinicializamos aquilo na qual a gente estava trabalhando na aula passada. A gente viu na aula passada foi a maximização do lucro, tiramos algumas conclusões da maximização do lucro, mas agora aqui a gente vai tirar uma conclusão muito importante. Então eu peço a vocês que prestem bem atenção, mesmo que vocês se percam, continuem prestando atenção, porque o resultado traz, digamos assim, uma forte evidência e aí a gente vai comentar um pouco sobre isso. Então, sobre o mundo econômico, digamos assim, né? Então, eu peço para vocês aguentarem firme, tentar entender até, né, o que está acontecendo nesse processo, mas em todo caso, no final, a gente tem uma conclusão, né, algumas conclusões importantíssimas, que mesmo que você não conseguiu, digamos assim, desenvolver essa matemática, seria perfeito se você conseguisse desenvolver essa matemática, tentasse a fundo, tentar entender, mas em todo caso é muito importante o resultado final, é isso que eu quero dizer. Né? Então aguardem e tentem entender, se não, tudo bem, tentem absorver pelo menos o resultado que a gente retira disso, tá bom? Então vamos lá. Propriedade das funções demanda de fatores e a oferta de produção. Então a gente vai falar sobre a demanda de fatores, lembram disso? A nossa função de produção, ela era uma função que dependia tanto da nossa função lucro era uma função que dependia tanto da função de produção como os custos dos fatores, lembram disso? Então, tanto o preço do meu produto final, que é o P, quanto o preço que eu vou pagar pelos fatores, que é W, isso é extremamente importante nessa análise. E mais do que isso, o X é a quantidade de fatores de produção que são utilizados no processo produtivo. Por isso que compõe os custos, junto com W. Mas, X em si, então a gente pode dizer que é a demanda por fatores da firma ou da empresa. A X é a quantidade de fatores que a empresa demanda no seu processo produtivo. Então, pessoal, por isso que X, né, sendo X1, por exemplo, como está ali, ele depende de duas variáveis. Primeiro, do preço do meu produto final, que é P, quanto do preço do próprio insumo. Olha, eu vou demandar quanto de insumo, depende do preço do insumo, quanto que o insumo custa, que é W. Então, veja bem, está aqui uma função de uma função demanda por fatores x1 que depende de P e W. Legal? Bom, o que a gente vai provar aqui, então isso foi o que eu falei, né? X, que é o fator, depende do preço do produto final, e W, que é o preço do próprio fator. O que a gente vai provar aqui é que se eu colocar um escalar qualquer maior que um t, né? Multiplicando as variáveis P e W, eu chego a essa expressão. Mas cadê o t? Não consegui isolar t, perdi o t? Não, eu isolei o t.
Ele não está lá dentro da função mais. Cadê ele? É que, pessoal, nesse caso aqui específico, ó, vou até mostrar para vocês antes. T é igual T, que está aqui, eu botei ele aqui, agora ele está aqui, mas ele está aqui elevado a zero. Ele é um zero, pessoal, para ser um zero. Então, qualquer número elevado a zero é igual aqui a 1. Então, T está ali, ele está só elevado a zero. Então, obviamente, que é uma função homogênea de grau zero. Legal. Mas o que é isso, no final? Que negócio é esse, né? Eu vou explicar primeiro o processo para a gente provar que ela é, sim, uma função homogênea de grau zero. Aí eu vou explicar para vocês também, tudo nesse quadro aqui. O que é o significado disso no final? Por que eu coloquei t, ele sumiu, porque eu entendo que ele é elevado a zero. Então ele é igual a 1 em algum momento. E isso significa o que? É isso que eu vou explicar. Então, pessoal, propriedade fundamental, uma variação geral dos fatores de produto final, de uma forma equivalente, não altera a demanda dos fatores. Está errado isso aqui. Tá errado. Uma variação geral dos preços. Mais uma coisa que eu tenho que corrigir aqui dos preços. Eu vou depois ver esse vídeo novamente e vou corrigir essas coisas. Porque eu preciso corrigir na apostila, eu preciso corrigir também agora que eu fiz esses slides. Nossa, eu tenho que achar alguma forma, uma caneta, alguma coisa aqui. Tá. Do preço do produto final e o preço dos fatores. Não é? Então é dois preços aí. Uma variação dos preços dos fatores do produto final. Equivalente não altera a demanda por fatores. Ou seja, T é um valor só. Se eu multiplicar T por P e por W, por incrível que pareça, não altera a demanda dos fatores. Essa é a ideia. Olha, porque se aumentar P, se aumentar o preço do produto final, provavelmente eu vou querer produzir mais, e aí eu vou ter que aumentar minha demanda por fatores, sendo positivo. Agora, se aumentar o preço do fator, que é W, aí vai aumentar meus custos. Então, provavelmente eu vou querer produzir menos e demandar menos fatores. Então, ele é negativo. Agora, se ambos proporcionalmente aumentarem, então o que eu gostaria de aumentar no um, eu reduzo no outro. E é isso que faz com que ele seja homogêneo de grau zero. Então, há uma anulação aí, digamos, dos efeitos, dado que T tem o mesmo valor para ambos. Só gerou inflação na economia, não tem sentido. E aí que faz toda a diferença. Se só aumentou a inflação na economia, e é tanto do meu produto final como dos fatores, não tem sentido eu alterar a produção. É isso que essa expressão está dizendo. Então, pessoal, a microeconomia, eu acho que eu já comentei isso antes, ela só trabalha a economia real. Ela não trabalha a economia monetária. A economia monetária é essas oscilações de preço que se dá, obviamente, por uma questão que tem mais a ver com questões macro, né? Não que questões micros não vão alterar, mas não o índice geral. O índice geral de preço são questões macro, né? Porque o índice geral de preço é todos os preços aumentar, todos os preços reduzirem, e aí o índice geral aí é uma inflação, aí tem a ver com a moeda monetária. A microeconomia em si pode ter oscilações de preço, mas de formas individuais. A produção de determinado fator ficou mais cara, a produção de determinado produto ficou mais eficiente. Então é um nível real. Então o que essa expressão está dizendo? Está dizendo tudo. Se for geral, se eu pegar T, o mesmo índice de preço e multiplicar tudo, a economia real não se altera. Não. Se aumentou meu custo na mesma proporção que aumenta a minha receita com o que eu vendo, não tem por que alterar a minha produção. É isso que essa expressão está dizendo. Toda essa informação está aí dentro, no final. Essa pequena expressão de a função demanda por fatores ser homogênea, de grau zero. Bom, mas vamos fazer a prova disso considerando então uma função lucro. A função lucro que está aqui. A função lucro a gente já conhece, a gente viu na aula passada. Está aqui. Preço do produto vezes
a quantidade, que é função do uso dos fatores, menos os custos com a produção, que é o preço dos fatores, vezes a quantidade que eu vou demandar dos fatores, que é X. Então, tudo isso vai me dizer o lucro. Receita menos custo é a minha função lucro. Mas, lembrando que eu posso isolar X. Então, eu vou pegar o X aqui, ó, o X da questão, e vou botar, bota ele para o outro lado, fica positivo, passa o π para cá, que é o do lucro, né? Ele fica negativo, e passa o W, que está me multiplicando o X, dividindo. Então fica P sobre W, que está aqui, vezes função de produção, que está aqui, menos, como eu falei para vocês, o lambda, que vai passar o W também dividindo ele, que está aqui. Então está aí a expressão. Essa expressão representa o quê? Uma função demanda por fatores. Então vai depender do meu preço, está aqui, né, que eu já botei em cima. Quanto maior meu preço, como eu falei para vocês, vai ter um efeito positivo. Aqui o preço é positivo, quanto maior o preço, maior a minha demanda de fatores. Só que, olha aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem W aqui e W aqui. Tá vendo? Tem W em ambos os lugares. O cara pode dizer, pô, então se aumentar W, o que que acontece? Está caindo em ambos, aí pode ser que nada se altere em relação ao meu lucro. Vamos ver o que que vai acontecer com a demanda dos fatores em relação a W. A P fica mais fácil de entender, a W nós vamos ver. Primeiro, vamos lá multiplicar, como eu falei para vocês, para provar que lá. T aqui e aqui, T em P, T em W. Então, multiplicando as variáveis de X, P e W, né, o preço do produto final e o preço do fator X. Aí vai aparecer onde tem P e onde tem W, vai aparecer T. Aqui, aqui, aqui. Aí o cara, pô, mas apareceu ali com lambda, aqui em cima, com lambda, com o π. Mas é porque é o seguinte, pessoal. Se tu pegar a função lucro, se tu pegar, isso vai acontecer com a função lucro. Isso vai acontecer com a função lucro. Olha aqui. Tá aqui uma função lucro, em que eu pego t, porque lá dentro da função lucro, o que que tem? Tem p e w. Como p e w estão sendo multiplicados por t, olha aqui o que que vai acontecer com a função lucro. Embaixo, está aqui a explicação. T multiplica p, está aqui. Essa é a função lucro. O cara, mas onde está a função lucro? Está aqui em cima. Essa mesma que está aqui, que eu estou circulando, está aqui embaixo. O que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando T onde tem P e W, né? Então aqui T no P ali que eu multipliquei, e agora T no W aqui. O que acontece? Claro que eu consigo isolar T. Está aqui, ó. T isolada de toda a função. Então fica T vezes π. Por isso que aparece T vezes π aqui, ó. Porque se eu estou multiplicando W, ou melhor, se eu estou multiplicando T por P e W, dentro da função lucro tem P e W. Mas eu consigo isolar, dado que é uma função homogênea de grau 1, né? A função lucro eu consigo isolar T. E por isso, pessoal, que corta T aqui, isso aqui é fácil de ver, né? T aqui. E do outro lado, corta T aqui e T aqui. E o que que sobra? Sobra toda essa galera aqui. E essa galera aqui nada mais é que isso aqui, ó. Vou até circular aqui para vocês verem. Tá aqui, ó. Isso aqui, não é? Ou seja, a própria função demanda por fatores que está aqui, sem o t. Então ela começa desse lado aqui, multiplicada por t em todas as variáveis, p e w no caso, e sai desse lado aqui sem o t. Aí provamos que ela é uma função homogênea de grau zero, que é o que está aqui em cima, só que agora está provada. Né? Bom, então o que está escrito aqui nessa expressão aqui? Ó? Vamos ler. Porque a gente fez isso, esse x aí, que estava x1 ali, mas na verdade tinha que ser o xi, porque é outra coisa. Eu vou ter que ver esse vídeo de novo e ver. É xi, o meu monitor científico, né? Quando fez aqui, mas tudo bem. Essa foi a segunda mão dele. Tinha que ter uma terceira mão. Aí não ia ter problema nenhum. Teria que ser xi, e não x1, mas tudo bem.
Aí o que acontece? Logo, para todo xi, vamos ler que está aqui, logo, para todo xi tal que xi eu multiplico um escalar qualquer t por p e w, para t maior que 1, ou seja, um escalar positivo maior que 1, onde i vai de 1 até n, ou seja, para demanda de n fatores, não é só um, para n fatores, temos que xi multiplicado por t p e w é igual a xi pw sem o t. Ou seja, para todos os fatores que eu utilizar, a demanda por fator, a função demanda por fator é homogênea de grau zero. Se eu usar 3 fatores, a minha demanda por esses 3 fatores é homogênea de grau zero. Se eu usar 10 fatores, a minha demanda por esses 10 fatores de produção é uma função homogênea de grau zero. Ou seja, em nenhum eu vou ter que os preços se multiplicados por um mesmo valor, ou seja, se todos os preços aumentarem 10%, quer dizer que eu estou multiplicando por 1,10, não vai alterar a demanda por fatores. Ela vai ser a mesma. Ok. Agora, se eu multiplicar por valores diferentes, né? Olha, um eu multipliquei por t, o outro eu multipliquei por lambda, o outro eu multipliquei por valores diferentes, aí vai ter uma conformação diferente, aí não tem nada a ver. Agora, se eu multipliquei pelo mesmo valor, então nada se altera. Porque se aumentou meu preço da mesma forma que aumentou meu custo, eu não estou ganhando nada. Se aumentou minha receita da forma que aumentou o custo, o lucro continua sendo o mesmo. Então a minha demanda por fatores continua o mesmo. Não há estímulo nem para aumentar nem para reduzir a produção. É essa ideia que está aqui por trás. Entendeu? E por fim, lá embaixo diz isso. Dessa forma, a demanda por fatores x1, que devia ser xi, é homogênea de grau zero, que é o que a gente provou ali naquela parte. Bacana, pessoal? Legal? Por isso que é bacana essa, quase uma economia matemática. Isso é uma microeconomia avançada, essa é a verdade. Então, bola para frente, vamos lá. Vamos lá que tem mais coisa interessante para a gente desvendar aqui. Ok, temos aqui então, pessoal, uma estática comparativa. Vamos maximizar então a função de produção, bacana. Maximizar o quê? Condição de primeira ordem deriva igual a zero, e condições de segunda ordem analisa se o resultado é maior que zero ou menor que zero. Ele precisa ser menor que zero para ser um máximo, e é esse o nosso caso, e ele precisa ser maior que zero para ser um mínimo, né? E não é esse caso. Então, as condições de primeira ordem, tem ali a derivada da função, e o cara tem que se achar aqui. Que função que está derivando? Essa aqui. Essa é a função lucro. Quero achar o uso de fatores que maximizam o lucro. Então, eu derivo em relação a x, deriva a função lucro em relação a x. Aí vai ser derivada essa primeira expressão em relação a x. Eu só consigo derivar a função de produção, é a única que tem x. Então, fica aqui, ó, derivada da função de produção em relação a x. Vezes P. O P está como uma constante ali. Né? Nesse outro caso, só tem x aqui. Derivada de x em relação a x é 1. Então sobra W. É o que tem aqui. Ó. Opa. Aqui W, sobrou W. Então é P vezes derivada da função de produção em relação a x menos W. Daí o que a gente faz? A gente repete isso porque eu quero simplificar. Olha aqui, por que eu quero simplificar? Eu quero botar só um F' ali que representa a minha derivada da função de produção. Está aqui. E essa derivada é função de x, como a gente sabe, né? Porque x está ali dentro, ó. Está aqui dentro. Está aqui. Só que aqui que tem nessa expressão é a mesma que a outra, só que com mais informação. X, eu só quero lembrar para vocês que é função de P e W, né? Ou seja, do preço do produto final mais do preço dos fatores. E o resto continua menos W, e agora sim, igual a zero. Condição de primeira ordem igual a zero. Bacana. E eu vou botar esse índice 1 aqui, ó, porque a gente vai reutilizar isso aqui. Aguarde e verás. Isso aqui vai ser bacana. Condições de segunda ordem. Como eu falei para vocês, deriva novamente. Nesse caso, deriva novamente essa função em relação a x. Está aqui.
a derivada segunda, né? Em relação a x, a deriva, que já foi derivada a primeira vez, vai dar a derivada segunda, f de x em relação a x. Bom, quando eu derivar w agora, que está aqui ó, em relação a x, né? Bom, ele é uma constante, vai dar zero. Então, isso aqui, essa expressão é igual a essa outra aqui, é p, aí eu vou usar o f', só que agora é f duas linhas, né, que é a segunda derivada, para lembrar que é x função de p e w. Bom, esse resultado, pessoal, é menor ou igual a zero, tá aqui, ó. E como é que eu sei? Porque é máximo, pessoal, é um máximo. Necessariamente um máximo, a derivada segunda é a prova que é um máximo. Como que prova? Ela tem que ser menor ou igual a zero. Então, como eu sei que é um máximo, está definido já. E esse é o nosso segundo resultado. A gente vai utilizar esse resultado novamente, está aqui. Ok, tem aqui essas expressões, que alguns de vocês já viram, só estão vendo de uma forma diferente, com mais informação, admito. Bom, e agora? Agora é o seguinte, vamos derivar o primeiro resultado, que é a condição de primeira ordem, por W. Quem é W? W é o preço do fator de produção. Eu quero saber como aquela função que já foi otimizada, ou seja, cheguei numa função que otimiza a quantidade de fatores, que é x, né, que me dá o lucro máximo, e x do produto final responde a W, que é o preço do próprio fator. Então eu vou derivar em relação a W para ver que informação ele nos dá. Então eu vou derivar novamente lá a função condição de primeira ordem, só que agora em relação a W, como está aqui. Então vai dar a derivada da derivada, que é ela primeira, em relação a W. Bom, aí vai dar a regra da cadeia aqui, porque eu vou derivar novamente por x, a função de produção que já foi derivada uma vez, e vezes, como está aqui, ó, vezes, vou botar um sinal de vezes aqui, a derivada do de dentro. Quem é o de dentro? É o x, que é a nossa função demanda para o fator. Mas eu vou derivar pela derivada pela variável w. Então, vezes derivada de x em relação a w. Como tem um w lá em cima, ó, lembra que tem um w sobrando, w derivado por w dá 1. Né? Como é menos w, vai sobrar menos 1 aqui. E aí eu faço como se fosse uma condição de primeira ordem, igual a zero. E aí, o que eu tenho com isso? Né? Vamos lá, vou usar esse outro lado aqui agora. Bom, eu tenho essa expressão. Como vocês podem ver, a primeira parte da expressão está aqui embaixo. Ó, P vezes derivada segunda de f de x, que é, na verdade, P, f duas linhas, né? Derivada de x aqui. X eu sei que é função de P e W agora, vezes a derivada de x em relação a W. O menos 1 está aqui, eu botei para o outro lado que tinha zero, né? Então isso tudo igual a 1. Está aqui. Então eu passo esse cara daqui, ó, agora, esses caras daqui, na verdade, né? Olha aqui, ó. Eu passo esses caras que estão multiplicando aqui, ó, dividindo 1 para o outro lado. Vai dar esse outro resultado. Então a derivada de x em relação a w, ou seja, a derivada da demanda pelo fator de produção em relação ao preço do fator de produção é igual a essa expressão 1 sobre P vezes F duas linhas de X. Mas F duas linhas de X, a gente já viu aqui, ó, vou botar até na outra cor, assim, para vocês não se perderem. A gente viu aqui, pessoal, olha aqui pro lado, ó, circulando. A gente viu aqui que ele é negativo, ele é menor que zero, é a condição de segunda ordem. Então, se ele é menor que zero, como P é constante e P é positivo, temos aqui algo menor que zero aqui embaixo. 1 é positivo, P é positivo, o resultado é menor que zero. Então, o que eu tenho? E aqui é um resultado importantíssimo, importantíssimo. Isso aqui é a derivada da demanda de fatores pelo preço dos fatores. Ele é negativo, está provado. Por tudo isso que a gente viu, está provado. Pela maximização de lucro, isso está provado. E o que significa, pessoal? Bom, como eu falei para vocês, o segundo resultado, as condições de segunda ordem, garante que o F2' é negativo, o que garante que a demanda por fatores
responde negativamente ao preço dos fatores. Então, pessoal, se ficar mais caro, isso é fácil de ver, né? Se vai ficar mais caro o preço do fator, menos eu vou demandar dele. Se ficar mais barato o preço do fator, mais eu vou demandar dele. É isso que está me dizendo essa derivada. E o que isso significa? Cara, significa tudo, porque eu estou maximizando o lucro. E se eu estou maximizando o lucro, isso é verdade, porque eu usei o resultado da maximização de lucro para provar isso. Ou seja, e aí que faz todo sentido, se a empresa é maximizadora de lucro, a demanda dela por insumos de produção vai sempre responder inversamente a preço. Então, se ficar mais caro os insumos, ela reduz a produção, porque ela vai diminuir a demanda dela por fator. E se ficar mais barato, cair o preço dos insumos, aí ela vai aumentar a produção, ela vai aumentar a demanda por fatores. E isso se ela quiser maximizar o lucro, se ela for uma maximizadora de lucro. Esse é o grande resultado que a gente tirou aqui. Portanto, se a firma maximiza lucro, o F2' tem que ser negativo, porque esse é um resultado do lucro máximo, essa condição de segunda ordem. Logo, existe uma relação negativa, porque isso garante isso, né? Existe uma relação negativa entre a demanda dos fatores, que é X, e seu preço, que é W. Até tem que botar X aqui, né? Para depois... Vou botar, pessoal. Eu sei que quebra um pouco o ritmo, mas é porque eu vou usar, né? Vou melhorar isso aqui. Dessa forma, podemos afirmar que uma empresa tem uma atitude maximizadora de lucro quando sua produção, através da demanda dos fatores, responde de forma inversa ao preço do fator. Poxa, essa é uma conclusão fundamental. Então, se uma empresa, não estou nem aí com o preço dos fatores, compra aí, quanto é que dá? Ela não está maximizando lucro, ela está lá amadoramente. Se ela é uma maximizadora de lucro, ela está muitíssimo preocupada com seus custos também. Então, para maximizar lucro, não é só crescer receita, reduzir receita, é importante também entender como é que está variando os seus custos. E essa amplitude entre receita e custo é fundamental. Se é fundamental, então a tua demanda por fatores vai sempre responder inversamente ao preço dos fatores. Quanto mais caro o fator, menor o seu uso dele. Quanto mais barato, maior o seu uso. Para que você tenha uma. Se você está no ponto de máximo lucro, você vai tender a manter essa amplitude o máximo possível. Então, essas variações no preço, você vai responder a ela. Você não vai ficar imune, o cara vai estar subindo o preço do fator, você vai continuar demandando, aumentando seus custos? Não, né? Você vai avaliar isso aí. E aí, como são vários fatores, você vai estar respondendo inversamente para todos eles. Então, se alguns ficaram mais baratos, você compra mais do que aqueles que ficaram mais caros. Inclusive, é um processo de substituição, provavelmente, entre os fatores. Mas aí a gente teria que avaliar mais de um fator, a gente vai ver isso agora. Bacana, mais ou menos bacana. Então, pessoal, para quem veio até aqui, é uma coisa muito interessante. Isso é uma coisa que é economia mesmo, né? Entender economia de uma forma mais aprofundada. Né? Mas tem mais, vamos lá que não acabou ainda. Ok, pessoal. Por outro lado, esse resultado também pode ser visto da seguinte forma. Se a vizinhança do ponto ótimo, que é o x estrela, é muito curvada, ou seja, né, essa declividade ali do F2' tem um alto valor, será pequena a relação derivada de x sobre o preço do fator, ou seja, pode dizer que ela é pouco elástica, se quiser pensar dessa forma, e terá pouca influência na variação de W sobre a demanda dos fatores, porque mais ou menos eu disse pouco elástica. Né? Assim, quanto maior a taxa de variação da função de produção, menor será a relação da resposta da demanda por fatores x em relação ao seu preço, ou seja, menor será a dx dw e vice-versa. Essa é uma outra análise, assim, acho que ela não é tão rica assim, né? Mas a função, quanto maior essa variação, então, da segunda derivada, que é a taxa de variação da produção. Isso eu coloquei aqui mais para a gente fosse trabalhar algumas
algumas relações que isso pode implicar, né? Isso pode implicar, e eu até posso lembrar lá da questão do teorema de Wilson, mas seria algo assim, como isso aqui seria uma cadeira tópica, mas na verdade uma cadeira que poderia ser muito bem usada na pós-graduação, que a gente não tem pós-graduação em economia, infelizmente, seria para se trabalhar essas questões mais apuradas, assim. Mas, como não é, então não vejo por que deixar essa dúvida. Olha, quem sabe isso aqui a gente analisa melhor. Tá aqui, mas claro, né? Eu sei que para quem recém está pegando, para quem recém está vendo, tem coisas que não dá. Vamos deixar passar, em algum outro momento talvez a gente retome assim e possa trabalhar. Essa é a ideia, né? Só uma curiosidade, fica como uma curiosidade. Então. Bom, tem uma outra intuição aqui, considere um gráfico com duas funções de isolucro, como a gente viu na outra aula também, a função de produção, de modo que a diferença ocorre entre π, w e x, para i 0 e 1. Ou seja, tem dois momentos, né? Digamos, duas quantidades diferentes. Né? Esse é o caso do mesmo fator utilizado com duas quantidades diferentes de fator, x0 e x1 no caso. Então, essas duas quantidades eu posso estar maximizando, dado modificações do preço. Né? Digamos que W1 e W0 são níveis diferentes de preço, que me levam a pontos diferentes de maximização, ok. Essa é a ideia. Se caso subir o preço, né, digamos, de W do fator de produção, que é W. Então está aqui, né, as derivadas, olha aqui, de ambos os casos. No caso de x1, que corresponde ao preço W1, e no caso de x0, que corresponde ao preço W0. No final, eu vou ter que a derivada igual a zero, que é as condições de primeira ordem, vai mostrar que f' de x é igual à razão entre os preços. O que a gente viu, isso é a produtividade marginal do fator x em relação à razão de preço do fator e o preço do bem final. No caso x1 e x0, aqui tem até um erro, mais um erro, aqui é zero. No caso de x1 e x0, são quantidades diferentes que podem estar maximizando o lucro. Por quê? Porque teve modificações no preço, W1 e W0. Essa é a ideia. Então, as condições de segunda ordem também vão levar àquela questão, né, de tem que ser menor que zero, no caso do F2' x1, menor que zero, F2' x2. Aí aqui sim seria legal o cara provar que o F2' de x1 e o F2' x0 eles são diferentes. Mas como provar que um é maior que o outro é uma coisa que eu queria que vocês fizessem. Obviamente vocês não vão fazer isso, né? Mas se fosse numa pós-graduação e coisa e tal, seria um trabalho interessante, a gente ia desenvolver, podia até gerar artigo disso, mas aqui na graduação não, né? Fica só como curiosidade, como eu falei para vocês. Então, condição de máximo local, aquela derivada de x em relação a w está valendo, isso a gente sabe. Mas olha só, como vocês podem notar aqui no gráfico, x1 é maior que x0, claro. O que significa, pessoal, isso implica que W0 é o que? Maior que W1. Por quê? Porque se x1 é uma demanda maior que x0, quando isso acontece quando W1, porque P não se alterou, ok? P está fixo, mas quando W1 cai, quanto menor, então o preço do fator, como eu falei para vocês, maior é a minha demanda. Por isso que se x1 é maior que x0, necessariamente W1 é menor que W0. E aí que vem a questão, né? Portanto, f' de x0 é maior que f' de x1. E aí que tá, a questão é provar, né, se isso é verdadeiro. Na verdade, quando é uma função decrescente, como a gente pode ver ali, não é esse ponto que é verdadeiro, mas o f2', né? O f2' de x1, ele vai ter que ser
ele vai ter que ser maior ou menor. Eu até tirei, eu nem botei aqui, né? Eu tenho lá na apostila essa, digamos, como se fosse o início de uma pesquisa. Ó, vamos pesquisar, vamos ver se a gente consegue provar que os Fs duas linhas eles são maior ou menor um em relação ao outro. E que conclusão a gente chega disso? É uma coisa interessante, né? Um pouco de economia matemática, microeconomia. Aqui a gente vem até aqui, dá para provar todos esses pontos que a gente viu. Agora, que se o F duas linhas x1 é maior ou menor que o F duas linhas x0, é uma coisa que a se pesquisar, é interessante. Tá? E aí provar que aquilo que foi falado anteriormente está correto. Mas como eu falei para vocês, fica mais como um critério, esse caso aqui específico, fica mais como um critério de como é que se diz? Fica mais como um caso particular, assim, só para a gente saber que existe essa possibilidade de avaliar essas consequências, né? Mas não vamos simplesmente botar vocês a pesquisar isso, até não teria nem tempo para isso. Eu botei outras coisas mais simples que vocês podem apresentar, né, e que é a microeconomia. Isso aqui fica só como uma... Esqueci a palavra, fica como uma... Alguém pode falar, é impossível, né? Esqueci a palavra. Curiosidade, fica como uma curiosidade, né? Que ninguém precisa fazer isso, não. Mas vamos lá. Olha aqui, aplicação para o caso do uso de dois fatores. Pessoal, a gente vai só mais ver isso aqui e deu. Daí finaliza. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é show de bola. A gente chega em umas conclusões que é rapidinho, né? A gente chega lá. Claro, um pouco complexo. Tem que admitir, mas as conclusões são incríveis. Vamos lá. Considere o uso da função de produção de dois fatores, x1 e x2, e que ambos apresentam uma relação de substituibilidade. Essa palavra, sei não. Substituibilidade. Depois eu vou ver se ela não está com erro, mas tudo bem. x1 agora é o seguinte, é função de W1, W2 e x2 é função de W1, W2 também. Ou seja, o fator é função do preço, do seu preço e do preço dos outros fatores. Tá legal? Nesse caso, só mais um fator, que é o fator x2. E P, como a gente vai ver aqui, vamos simplificar. Vamos tirar o P da jogada para não deixar muito complexo. Então ficaria P, W1, W2, né? Que é lógico. Mas vamos supor que P igual a 1 está fixado igual a 1. Esquece ele, tira ele da jogada. Dessa forma, a função de produção característica será essa aqui, ó. F, né, que é a função de produção de x1 e x2. Como x1 e x2 são função de W1 e W2, está tudo expresso aqui. Portanto, a função lucro será expressa pelo seguinte formato. Aí eu simplifiquei, né? A função lucro, então, é P vezes Fx1, que é a função de produção, menos WIXI. E a gente sabe que I vai de 1 até 2. Então, é x1 vezes menos x1 vezes x1 menos x2 vezes x2. W2 vezes x2. Menos W1 vezes x1 menos W2 vezes x2. Essa é a função custo, né? Tá. Da forma extensiva, aí eu estendi, que é aquilo que eu acabei de falar para vocês, está aqui. P vezes a função de produção, que é a função de x1, x2, que é a função de W1, W2, menos, como eu falei para vocês, W1, x1, que é a função de W1, W2, menos W2x2, que é a função de W1, W2. Tudo isso. Porque agora, porque tem mais esse detalhe, os fatores, pessoal, eles também se influenciam. Ou seja, há preço de fatores aí que quem disse que eles não podem ser substitutos, quem disse que eles não podem ser complementares, aquelas coisas. Né? Mas a gente não vai tanto assim. Mas vamos analisar sim a relação entre eles. Então a condição de primeira ordem, bom, vão ser duas derivadas. Uma em relação a x1, então pega a função lucro, deriva em relação a x1. O que vai acontecer? Vai ser aquela derivada, o preço, graças a Deus, sumiu dali, é igual a 1, né? Vai ser aquela derivada da função de produção em relação a x1.
Como o x1 está aqui dentro, ele é derivado. Mas como dentro de x1 está W1, é a regra da cadeia. Lembra aí? Deriva o de fora vezes a derivada do de dentro. Só que o de dentro em relação a W1. A gente não vai fazer isso agora. Já está querendo fazer. Não vai fazer isso agora. Mas lembre-se que isso existe, né? Eu estou adiantando as coisas. Bom, a derivada de x1, W1 x1 em relação a x1 é o próprio W1, está aqui, né? Igual a zero, que é a condição de primeira ordem. Então eu tenho f', né, de derivada em relação a x1 igual a W1, tranquilo. P é igual a 1. A mesma coisa para x2, né? A derivada do lucro em relação a x2 é a derivada da função, é a derivada da função de produção em relação a x2, que está aqui. W2 vezes x2 derivada em relação a x2, que é W2, está aqui, e o resultado é semelhante. F', né, derivada em relação a x2 igual a W2. Está aqui. Beleza. Até aí, nada demais. Bora para frente, então. Pessoal, agora eu vou derivar cada uma daquelas expressões lá atrás que a gente fez na primeira ordem e tal, para W1. Então vai ser a derivada da função lucro em relação a x1 que a gente acabou de fazer, em relação à derivada agora a W1. E agora vem a regra da cadeia, assim não tem como fugir. Vai ser então a derivada segunda em relação a x1 vezes aquela de dentro, derivada de dentro, e depois a derivada do de fora e agora a derivada do de dentro. O de dentro é o x1 W2, vai derivar em relação ao W1, está aqui. Mas a derivada, então, porque é o seguinte, aqui você tem a derivada em relação a x2, ok, vezes a derivada de dentro, novamente, porque tem x2 lá e x2 é a função de W1, então você precisa derivar x2 também. É a função de produção em relação a x2, como ele já foi derivado inicialmente em relação a x1, fica a segunda derivada em relação a primeira em relação a x1 e a segunda em relação a x2 e deriva x2 em relação a W1. E isso tudo é igual a 1, a gente viu que a derivada sobrava W1, ok? E agora derivando em relação a W1 dá 1, passa 1 para o outro lado, só isso. Agora deriva a função que foi derivada, a função em relação a x2, deriva a W1. Então agora vai ser o seguinte, como ele foi derivada primeiramente a função de produção em relação a x2, agora ela precisa ser derivada em relação a x1, porque x1 tem W1, então deriva primeiro em relação a x2 e a segunda derivada em relação a x1, vezes regra da cadeia, agora sim, deriva x1 em relação a W1. Mas, aí ela foi derivada a x2 e agora é derivada novamente a x2, porque x2 tem a função de W1. Então, como ela foi derivada a primeira vez para o x2, a segunda vez para o x2, a segunda derivada em relação a x2, vezes a derivada de x2 em relação a W1. Bom, como aqui a derivada vai sobrar W2, e se eu derivar W2 é uma constante em relação a W1, ele dá zero. Então sobra zero do outro lado. Bacana. Aí a mesma coisa, só que agora derivando a W2, pessoal. Tudo ali foi derivado a W1. Agora a gente precisa derivar tudo a W2. Então é função, lucro, derivada a x1 a primeira vez, agora vai derivar a W2. Como x1 é função de W2 também, então tem a segunda derivada em relação a x1, vezes a derivada de x1 para W2, mais agora você deriva a primeira em W1, a primeira em relação a x1, a segunda agora em relação a x2, porque ele também é função de W2, vezes a derivada de x2 em relação a W2. Como lá naquela função que foi derivada, lucro derivada x1, sobra W1,
Tu derivando em relação a W2 dá zero, então só sobra o zero desse lado aqui. Vocês podem ver isso com calma se quiser. E por fim, a derivada do lucro em relação a x2, derivada agora pelo preço W2, que é o preço do bem 2. Como a primeira derivada foi por x2 e agora eu vou derivar por x1, que é também função de W2, então eu tenho derivada primeiro x2, depois x1, vezes derivada do x1 em relação a W2, mais a derivada que foi primeira por x2 e agora segunda por x2, então a derivada segunda por x2, vezes a derivada de x2 por W2. Como sobrar W2, eu derivo por sobrar menos W2, eu derivo por W2, sobra 1. Eu passo esse menos 1 para o outro lado, fica 1, pessoal. Eita, tudo isso, eu sei, complicado. Mas vamos simplificar agora, vamos simplificar isso aqui. Vamos lá? Olha aqui, está aqui a simplificação. Em vez daquele treco todo, tudo que é derivada segunda, eu botei duas linhas, como aqui, ó. Derivada segunda, sendo que a primeira foi por x1, a segunda por x1 de novo. Derivada segunda, sendo que a primeira por x1, a segunda por x2. Derivada segunda, a primeira por x2, depois a segunda por x1 e a derivada segunda por x2, depois por x2 de novo. Tá tudo aqui. Eu posso retirar, e o resultado é 0, é 1 e 0. Como eu tenho os mesmos caras multiplicando aqui e aqui, nesse caso aqui, esse aqui está multiplicando aqui esses dois, esse aqui está multiplicando aqui esses dois, eu isolo, eu boto na forma matricial. É a mesma coisa que tivesse as derivadas segundas aqui, as derivadas parciais da demanda do fator pelo preço dos fatores aqui, e o resultado unitário aqui, né, ou zero, num vetor. A mesma coisa aqui, pessoal, repete, só que aqui são as derivadas em relação a W2, em cima são as derivadas em relação a W1, cada um tem seu resultado aqui. Bacana? Então, W1 em cima, W2 embaixo. Veja que são parecidas, né? Tem a mesma matriz aqui, mesma matriz aqui. Esses vetores, esse vetor aqui diferente, claro, né? Do vetor de cima, porque ele é em relação a W2, como vocês podem ver, e em cima em relação a W1. O resultado unitário é diferente também no vetor ali, 0, é 1 e 0, e embaixo 0 e 1. O que isso vai levar? Se eu somar os dois, pessoal, eu vou fazer aqui, se eu somar o resultado de W1 mais o resultado de W2, eu tenho toda essa expressão aí. E aí eu estou conjugando todos os resultados de uma forma só. E isso é o quê? Olha só. A primeira matriz, que é das derivadas segunda, é chamada de Hessiano. Matriz Hessiano. Talvez em economia e matemática vocês vejam isso. Se não, estão vendo agora. Matriz Hessiana. E essa outra aqui é uma matriz também, 2 por 2. Mas é uma matriz, todas são 2 por 2, é uma matriz de derivada parcial, da demanda dos fatores pelo preço dos fatores. Que também é chamada, quando é uma matriz de derivadas parciais, é chamada também de matriz jacobiana. Isso é uma questão lá da matemática. Qualquer matriz de derivadas parciais é um jacobiano. Qualquer matriz de derivadas segundas é um hessiano, ok? E qualquer matriz que tu tenha esqueci o nome disso aqui. Qualquer matriz que tu tenha na diagonal principal 1 e na diagonal secundária zeros, e o resto é zero, na verdade, aí é uma matriz unitária, ou matriz identidade, que se diz também, tá? Tá aí. Temos essas matrizes. E aí, José? E aí, agora a gente está chegando nos resultados. Bom, a condição de lucro máximo garante que o hessiano seja uma matriz definida negativa. E, portanto, não singular, que garante a existência de uma matriz inversa. Dessa forma, eu tenho o seguinte resultado. É muita coisa. Primeiro, matriz definida negativa, pessoal, é que eu consigo tirar um determinante daquela matriz ali, e o determinante existe. Não, primeiro é o seguinte, aí ela não singular, porque ela não singular é porque o determinante existe. Existe um determinante que não é nulo, não é zero. Senão, podia não existir um determinante, e aí é uma matriz singular, eu não consigo inverter essa matriz. Isso é uma questão
de álgebra matricial. Então, você já tem visto isso aí. Então, eu consegui inverter. Além disso, é uma matriz definida negativa. A sua transversal primária, ou como é que se diz, diagonal primária, ou diagonal principal que se diz, é formado por valores negativos, tá? Então a gente diz que ela é uma matriz definida negativa, legal? Mas não é só isso, né? Mas eu vou me limitar a isso. Dessa forma, ela existe inversa. E se existe inversa, eu posso multiplicar a inversa, nessa parte de cima, que eu marquei em vermelho, de ambos os lados, a inversa da matriz hessiana. Se eu multiplicar a hessiana pela sua inversa, ela vira uma matriz de identidade. Eu multiplico a jacobiana pela matriz de identidade, dá o próprio jacobiano. Assim como a identidade que está do lado direito, eu multiplicando pela matriz inversa do hessiano, dá a matriz inversa do hessiano. E por isso que a gente chega nesse resultado aqui embaixo, ó, pessoal. Aqui, ó. Então, a matriz de substituição jacobiana é a própria matriz inversa do hessiano. E o cara, putz, e agora? O que é que eu faço? Não, pessoal, agora a gente vai conseguir tirar os resultados que eu falei para vocês disso. São resultados importantes, alguns resultados estão em aberto ainda. Na verdade, um deles é bastante importante. Aqui. Pela definição de álgebra matricial, toda inversa de uma matriz definida negativa também possui essas características, ou seja, também é uma matriz definida negativa. Logo, a matriz de substituição é uma matriz definida, vou precisar repetir. É legal, e aí? Vamos botar isso para o lado, e aí a gente tem essas implicações. Implicações importantes é uma, talvez essa seja a mais importante. O resultado corresponde ao encontrado para um único fator, ou seja, a derivada de x1 em relação a W1 é negativo e a derivada de x2 em relação a W2 é negativo. Como eu falei para vocês, eu vou marcar ela aqui, essa diagonal, que é a diagonal principal, tem que ter valores negativos, se ela é uma matriz definida negativa. E se esses valores são negativos, significa que a demanda pelo fator x1 deve responder negativamente ao preço W1. A demanda do fator x2 deve responder negativamente ao preço do fator x2. Essa é a sacada. Ou seja, continua válido aquilo que a gente fez para uma só variável. Agora a gente fez para mais de uma variável, e essas variáveis são o quê? São outros fatores de produção, não é só mais aquele. E para outros fatores, todos os fatores, isso é verdadeiro. Então o resultado, então por isso que eu vou ter x1, xi, né? wi, ou seja, i de 1 até n, para n fatores isso vai ser verdade. Então isso a gente prova com essa matriz jacobiana, sendo ela uma matriz definida negativa. Bacana? Então essa é a principal prova. Provamos de forma mais ampla agora, para todos os fatores, que isso é verdadeiro. Sendo que a empresa maximizando o lucro, levando em consideração não só um fator, mas dois fatores, não só um preço de fator, mas dois preços de fatores diferentes. E mesmo assim esse resultado aparece novamente. Legal? E além disso tem outra coisa, e isso aqui eu acho que está em aberto. Se ela é uma matriz definida negativa, a diagonal secundária é simétrica. E, cara, o que é isso? Esses valores aqui, por isso que eu apaguei lá, né? Esses valores que estão na diagonal secundária, pessoal, esse aqui, esses dois aqui, né? Precisam necessariamente ser iguais, eles são iguais. Então, existe uma igualdade entre os efeitos de substituição cruzados, conhecida como teorema de Young, o que garante a simetria da matriz de substituição e no hessiano. Contudo, ou seja, essa simetria está provada, matematicamente ela existe. E bom, já que é derivada de x2 em relação a W1, é a relação que x2 tem com o preço do bem 1. E é igual à derivada parcial de x1 em relação a W2, ou seja, a relação que o fator W1, bem 1, tem com o preço do bem 2. Então, pessoal,
essa relação é a mesma relação. E ela precisa acontecer para que seja ótimo o lucro, a maximização. Então está aberto. Então, por isso que eu boto ali. Contudo, apesar de bastante efetivo na maioria das equações representativas, matematicamente está representado, não é uma condição geral e nem tem um significado prático. Então aí que está. Para que isso acontece? Né? Economicamente, como se explica isso? Então isso é uma coisa que a priori está aberto, né, para você tentar ver, olha, tentar tirar alguma conclusão lógica, porque essa simetria, né? E se não fosse simétrica, o que aconteceria? Talvez teria que partir de um princípio assim, né? Provavelmente tem a ver com a questão da substituição. Você tem que substituir até o ponto em que você usa mais de um fator ou do outro. Eu acho que está por aí a conclusão. Eles são fatores substituíveis entre eles. Você tem que usar a quantidade de um em relação ao outro que acho que é por aí uma resposta. Até que chega a igualdade. Bacana, pessoal. Tá aberto também. E por fim, tá aqui de novo, né? A gente tem uma última conclusão que pode-se dizer que está em aberto, que se dá para trabalhar com isso, né? Que é essa terceira, que é o seguinte. Se eu multiplicar isso aqui, precisa acontecer, né? As derivadas parciais de x1w1 e x2w2, que são a diagonal principal, o resultado é maior, diagonal principal, vou botar aqui uma seta para você ver aqui. Essa aqui, ó, essa para cá. Esse resultado é maior que a derivada de x1 em relação a w2 ao quadrado. Mas por que isso? Bom, porque essa diagonal secundária a gente sabe que é idêntica. Então w1 em relação a w2 é igual a derivada de x2 sobre w1. Então, uma vez a outra dá o mesmo valor duas vezes, ao quadrado. Mas, como a determinante, ou melhor, olha aqui, ó, o hessiano precisa ter um determinante positivo. Então, esse lado de cá tem que ser maior que o lado de cá. Então, pessoal, ou seja, a diagonal principal, a multiplicação dela, menos a multiplicação da diagonal secundária, tem que dar um resultado positivo. Então, esse lado de cá tem que ser maior. E tanto faz aqui essa expressão, ou essa expressão dá no mesmo, né? Porque as duas são idênticas, precisa ser menor. Então, aquele resultado ali precisa ser maior, a diagonal, né? E aí, qual o porquê disso? Não, porque a gente sabe, também tem que ser positivo. Mas será que tem uma explicação econômica? É uma coisa a se trabalhar, é uma coisa interessante, daria até um artigo, né? E identificar o porquê disso, eu acho, na minha opinião. Mas não estou pedindo nada para ninguém, estou mostrando para vocês como é interessante essas coisas. Né? Como se trata de duas variáveis, essa condição é necessária e suficiente. Tá? Como é x1 e x2, está tranquilo. Lembrando também que h1 é menor que zero, dado que w1, x1, w1. O determinante 1 é negativo, se fosse uma só variável. Que é a condição complementar, tendo em vista que para o máximo os menores principais de uma matriz 2×2 devem ser menor e maior que zero. É sempre assim, se fosse 3 seria o H1 menor, ali H2, mais um E maior. Os menores, isso é coisa matricial. Vocês podem ver isso. Se fosse com 3, o H3 seria menor. Se fosse com 4, sempre as pares são positivas e as ímpares negativas. Essa é a ideia, tá? Pessoal, é isso. Fim. Eu vou querer só que vocês, então, depois dessa viagem que a gente teve aqui, né, que foi muito bacana, do meu ponto de vista, claro, vocês façam os trabalhos e apresentem e gravem e mandem para mim, para que a gente possa
colocar as notas finais lá e finalizo isso tudo. As aulas em si acabam aqui, né? Essas duas foi o que deu para fazer de bicicleta, assim, até onde deu para ir de bicicleta, porque não tinha condições, né? Mas próxima vez aí eu tento conseguir o meu material e montar melhor essas coisas. Mas foi bacana, foi uma experiência interessante. Ok? Um abraço para todo mundo, então, e até um outro encontro por aí. Até mais. Tchau.